É impressionante como essa direção do Grêmio se repete, né, cara? Como eu me repito aqui, na verdade, nas minhas críticas, porque eu vou usar uma frase que eu já usei milhares de vezes, mas agora com um episódio novo, né? A direção do Grêmio consegue irritar até quando tá fazendo algo legal, algo bom, algo certo, algo com que eu concordo, né? E é o caso de agora. Pouca gente talvez defenda mais do que eu a volta da cerveja aos estádios, né? Eu já fiz texto sobre isso, já falei, tenho lá minhas teses, minhas teorias furadas. Pois hoje, né, pelo que divulgaram aí, né, pelo que se diz da agenda da direção do Grêmio, teria o encontro do Conselho de Administração, um encontro que acho que é regular e tal, mas teria um peso diferente, um peso de repente decidir o futuro do Grêmio, um peso mais emergencial, né? Todo mundo ficou de orelha em pé depois daquele jogo patético lá contra o Vila Nova, depois de 10 dias de intervalo entre um jogo e outro, né? Enfim, a água bateu na bunda, né? Essa é a expressão correta para o momento. Aliás, bateu na bunda para a direção, né? Para pelo menos parte da torcida, a gente já sabe que a água está por aqui há tempos. Mas os caras são mais devagar, são mais inertes, demoram mais para fazer os benditos diagnósticos. Então, até para eles, né, que são lentos e que se tiver que cuidar de duas tartarugas, uma foge, a outra engravida, até para eles a água agora já bateu na bunda. E aí teria essa reunião, ou essas reuniões, enfim, não sei exatamente quais seriam esses formatos aí de conversas, e que prometiam, né, mudanças, ou, né, alguma declaração para a torcida, alguma demissão, alguma troca de comando do clube ou do departamento de futebol. Falava-se até em uma limpa geral no departamento de futebol, né? Me emocionei até ontem ouvindo essas notícias. E aí o que se tem é que a reunião foi adiada, não se sabe ainda se para hoje mais tarde ou até para amanhã, em virtude de uma reunião que o Romildo teria na prefeitura de Porto Alegre para falar sobre a liberação de bebidas nos estádios. Tipo, eles conseguem me irritar até quando estão fazendo algo que eu concordo, né? Tipo, é como tu ficar insistindo para alguém, né? Pro teu filho, né? Tipo, cara, vai cortar esse cabelo. E o cabelo do cara todo bagunçado e grande e tal. Vai cortar esse cabelo. E o cara não vai. E de repente, sei lá, tá pegando fogo no apartamento. Precisa da ajuda dele pra, né? Não, peraí que eu vou lá cortar o cabelo. Tipo, não, né, cara? Ah, mas tu não queria que eu fosse cortar o cabelo? Agora eu tô indo, tu tá reclamando? Né? Mas não agora, sabe? Tipo, o Grêmio pegando fogo e o cara vai lá falar da bebida nos estádios. Tipo, cara, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus. Ou cancela essa reunião com a prefeitura, ou manda outra pessoa, ou, sabe? Pelo amor de Deus. Na pior das hipóteses, e aí talvez ainda pode ser que aconteça isso, se encontrem hoje à noite. Se encontrem hoje à noite, mas deixar para amanhã, os caras realmente não têm a dimensão do problema onde o Grêmio está enfiado. E aí agora, né, feito esse desabafo, feita essa crítica aí inicial, a inércia do Grêmio, né, vou falar de Renato Portaluppi. Vou falar de Renato Portaluppi, que eu sei é um tema muito polêmico. Eu mesmo, antes de gravar esse vídeo, tive que dar uma refletida, porque eu mesmo tenho sentimentos antagônicos, né? Opiniões, impressões um pouco confusas. O Renato, eu acredito que o Renato é uma figura complexa. Eu acho que quem define em uma frase o Renato já está errado. Não interessa o teor da frase, está errado, cara. O Renato é uma figura complexa, o Renato é um dos maiores responsáveis, sim, pelos títulos do Grêmio de 16 e 17, bem como também tem uma participação significativa no rebaixamento do Grêmio. É isso que eu vejo, é assim que eu enxergo a coisa, sabe? O Renato tem muito mérito, ele tem importantes, como é que se diz? Ele tem skills, assim, ele tem habilidades e não é habilidades a palavra, mas ele tem grandes... ele é bom em muita coisa dentro do futebol, muita coisa importante para fazer a roda girar, mas ele tem severas limitações também, que aliás todo ser humano tem, né?
todo ser humano tem. Eu acho que o maior problema é dar a este cara, que tem lá suas severas limitações, o poder que o Grêmio deu a ele. E ali começa a ruir, a coisa começa a desandar, a maionese começa a desandar. E como eu sempre falo, o Renato tem limitações, de, tipo, por exemplo, nas contratações, ele não tem um panorama macro, né, que talvez um software tenha, que talvez uma equipe qualificada tenha, que talvez um executivo competente, que não é o caso do Serri, né, um Rui Costa, ou até mesmo um Pelaip, um cara que entende de futebol, que talvez esteja amparado por especialistas, por, né, olheiros, por pesquisas de mercado. Ele não tem capacidade de trazer um Jeromel lá do Colônia, da Alemanha, lá da Espanha depois, né, ele não tem capacidade de lembrar do Dudu, que estava lá no leste europeu, lá, o Dudu do Palmeiras, lembra que o Grêmio trouxe por empréstimo? Ele não tem capacidade de achar, sei lá, o Vitor e o Hever no Paulista de Jundiaí, ele não tem. Então é só olhar as contratações do Grêmio com uma diretoria que não entende nada de futebol, um departamento de futebol sempre falido, troca às vezes o nome do VP ali, mas continua falido. E aí o Renato orquestrando tudo isso com suas limitações de trazer o cara que é amigo dele, que jogou com ele no Fluminense de 2009, que jogou bem contra o Grêmio não sei quando. Isso foi uma das coisas que ajudou a rebaixar o Grêmio, sem dúvidas, sem dúvidas. Deram muito poder ao Renato, né? E é óbvio que a culpa não é só do Renato, a culpa começa lá de cima com quem permitiu que isso acontecesse. Então, eu acho que as duas afirmações são verdadeiras. O Renato tem muita capacidade, muitas competências, muitas valências, mas ele também tem suas limitações que foram muito nocivas ao clube, né? Eu nem estou entrando aqui na parte tática, se ele é só motivador, se ele é estudioso. Eu acho que isso aí também não é tão simples. O Renato entende alguma coisa. Eu acho que ele tem limitações de criar variações dentro de um jogo, de mudar o panorama de um jogo. Ele tem sim limitações, mas eu também acho que ele entende mais do que muita gente supõe aí, que não, o Renato só faz os caras saírem correndo atrás da bola. Não, não, não. Eu acho que tem um meio termo aí e o Renato não fica devendo para a média dos treinadores brasileiros, na minha opinião, assim, sabe? Ele não é, talvez, um dos taticamente mais avançados, mas também não é, né, não é o horror todo que alguns pintam. Então eu acho que é complexo analisar o Renato, por isso eu fiz questão de toda essa introdução aqui antes de dar a minha opinião. Bom, primeiro, né, um passinho para trás, a minha opinião, eu preciso deixar isso muito claro, apesar de eu já ter falado em outros vídeos, tem que cair o departamento de futebol antes de qualquer coisa. Cair o Roger agora. Cair o Roger agora. E não cair Denis Abraão, Serri e companhia é uma bizarrice total. É uma bizarrice total. E como eu disse, o time do Grêmio é fraco, é ruim. Então a gente precisa, e eu falei isso no último vídeo, a gente precisa de um perfil, de um treinador que tire leite de pedra. Não é o Roger. Infelizmente não é o Roger. O Roger tem competência, o Roger tem qualidades e tal, mas ele não é esse perfil. Para essa barca furada que a gente está neste momento, o Roger talvez não vá dar conta. Eu até defendi o Roger por bastante tempo, tal, mas estou achando que ele está muito tempo patinando no mesmo lugar. Eu sei que é o quinto técnico que patina, né, com esse elenco horroroso que montaram, mas eu acho que falta alguma coisa ali para o Roger nesse cenário. Então eu não vou defender ele aqui ferrenhamente. Mas é óbvio que tem que cair antes do departamento de futebol, até mesmo para contratar um próximo técnico e principalmente os próximos reforços que o Grêmio vai precisar demais, tá? Então eu faço essa vírgula, né? Enfim, por exemplo, um outro técnico que eu até acho, eu sei que tem muita gente que torce o nariz, mas que eu acho que não seria ruim não para o Grêmio nesse momento, é o Lisca. É o Lisca, que assim como o Renato, claro que ele não é um Renato em 1000 aspectos, sobretudo a importância dentro do clube e tudo mais, mas o Lisca também tira leite de pedra. O Lisca é muito mais tiradorzinho de leite de pedra do que teórico e prancheta, não sei o que é o caso do Roger, né? Agora, chegar um Lisca aqui, respaldado por Denis Abraão, Serginho Vasquez, Diego Serri, Romildo Bolzan e companhia limitada, esquece, cara, esquece. O Lisca vai ser engolido como todo mundo foi e nós não subiremos, entende? Eu até apoiaria o Lisca, mas daí que vem o Pelaip, que vem, sabe, que a coisa mude consistentemente. E neste caso, por isso, e aí que eu quero chegar, eu acho que o Renato seria uma boa.
Eu refleti muito antes de dizer isso, mas o Renato seria uma boa. E eu achei correto o Renato ter saído, digo mais, ele devia ter saído até antes. Até antes. Mas, e aí voltamos à complexidade do Renato, assim como o Renato tinha que ter saído até antes, eu também acho que se o Renato não saísse, a gente não teria caído. Por que eu digo isso? Porque, assim, tava ruim com o Renato, pior sem ele. A gente talvez não tivesse como prever que essa... Eu previa uma turbulência na saída dele, mas talvez não previa que fosse tão grande, né? Que o vácuo deixado por ele ali seria tão nocivo ao clube, né? Que a incompetência da direção, que a gente já via ali e aqui, ela era tão maior do que talvez a gente imaginasse, sabe? Então, qual é a figura de linguagem que eu faço para um retorno do Renato? Eu jogo, até faz tempo que eu não jogo, mas eu por muitos e muitos anos jogava FIFA no computador, né? E não, eu me acostumei a jogar no computador, eu nunca tive videogame na minha vida e eu jogava no teclado. Eu sempre mudei a configuração do controle para ser teclado. Ali o A dava lançamento, acho, o S passava, o D chutava A, S, D, aí ali enfim, as outras teclas ali que faziam comando direcional e tal. E não tenho dúvidas que o teclado é muito mais limitado que um joystick, né? Que um controle de videogame. Que tu quer fazer o jogador girar no controle, tu faz assim, ó, com o dedo ele gira, né? No teclado tem que fazer um giro meio estranho, assim. É muito mais limitado. Mas, cara, me acostumei, sempre gostei. Um dia até um instrutor de uma academia que eu fazia lá, a gente era bem amigo, e ele me deu um controle de videogame que ele não usava mais, tinha entrada USB, eu botei no computador e não me adaptei, porque eu estava tão acostumado com o teclado que eu não me adaptei. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que para tu ir mais longe, se tu quer fazer um cara ser um campeão de FIFA, né, tu vai ter que habituar esse cara a jogar no joystick, no controle, né, porque o teclado é muito limitado. Então, assim, se o cara é um jogador de teclado, esquece, esse cara não vai longe. Não vai mesmo, tá? Só que o Grêmio é um time montado na base do teclado, cara. Na base do teclado. E aí, chega outros treinadores e os caras não conseguem nem passar do meio de campo com o teclado. Eles não conseguem nem passar do meio de campo. E agora, não temos esse tempo todo, esse poder de manobra de vamos lá, gente, vamos ensinar agora o nosso time a jogar com joystick. Não, cara. Agora o cenário está posto dessa forma, que é com teclado. Então chama o Renato. Chama o Renato porque assim, ó, ele até pode ter um teto, que ele não vai tão longe, assim, mas assim, cara, ele também tem um piso que talvez, sobretudo com o teclado, seja mais alto que o dos outros treinadores, porque ele está acostumado. Ou, sei lá, ficou um pouco confusa essa figura de linguagem. Talvez, assim, o Renato ele é um Fórmula 1 que ele... a Fórmula 1 os caras trocam a marcha e acelera e freio nos dedos, eu acho, né? Tudo no volante aqui. O Renato quis criar uma Fórmula 1 com o pé, acelerador no pé, né? Freio no pé, tudo tradicional. Perde muito mais tempo esse movimento do pé e tal. O cara não vai ser campeão da Fórmula 1, né? Com um carro bizarro, assim, ultrapassado desse. Só que assim, se tu trocar de piloto agora é pior. Deixa o Renato aqui, porque ele sabe pilotar esse carro. Ele pode até não ser campeão, mas ele não vai ser rebaixado. Entende? Tipo, esse carro aqui não é o ideal, cara. Nunca vamos muito longe com ele. Mas, cara, já que é o que tem, é o Renato que talvez saiba tirar leite dessa pedra. Entendem onde eu quero chegar? Tipo assim, eu acho que o Renato, sobretudo com essa diretoria que não entende nada de futebol, que dá muito poder a ele e que tem todos os problemas que a gente já sabe, essa conjunção aí perdeu o fôlego, né? O time que eles pegaram pronto, montadinho, essa gestão e o próprio Renato, se foi também muito graças a eles, né? Sucatearam o elenco. Então, perdeu a força que eles tinham lá atrás. Né? E a gente sabe que nessa conjuntura não vai conseguir criar a mesma força de antes. Só que a gestão do Romildo acaba em dezembro. Um contrato com o Renato seria só até dezembro mesmo. É emergencial, é tipo assim, Renato, tu sabe pilotar esse carro aqui que tu montou, tu sabe jogar no teclado, então vem, cara. Vem porque os outros caras estão batendo cabeça.
É mais ou menos isso que eu vejo, sabe? Eu não acho que, nossa, o Renato é o melhor treinador do mundo, mas eu acho que sim, o Renato coloca o grupo na mão como poucos, e isso nenhum treinador conseguiu fazer desde que ele saiu, e é um grupo que a gente já viu que tem problemas nesse sentido. Ele talvez dê a motivação certa para os caras entrarem mais concentrados, menos displicentes, que a gente tem visto, né? Não tem uma liderança nesse grupo, o Roger não é, a direção pior ainda. Não tem, a gente está à deriva, e talvez o Renato seja esse farol, essa, tipo, não, só um pouquinho. Tá, com todos os seus problemas, com todas as suas questões, talvez ele pegue o grupo e diga, não, gente, peraí, vamos por aqui, ó, vamos por aqui, e aí talvez seja o suficiente para, numa fraquíssima Série B, né, a gente conseguir pelo menos ficar entre os 4. É isso, cara. Tem que cair todo mundo, tem que cair todo o departamento de futebol, e se é para trocar o técnico, não acho que o Renato seria uma má ideia. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.